A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, às reflexões desta obra de Manuel Filomeno de Miranda, Espírito. O título você já sabe, meu caro ouvinte, é O Reencontro com a Vida, psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Nós já estamos na segunda parte desse livro e hoje vamos estudar o capítulo 2, Sutilezas da Obsessão. Então você que está nos acompanhando está sabendo do quanto este livro é importante para o trabalhador que exerce o papel de alguma atividade dentro das sessões mediúnicas, no passe na casa espírita, ou que tem os sintomas da mediunidade, ou que é pretendente da tarefa nesse exercício da mediunidade com Jesus. Este livro aborda recursos, valores de entendimento para todos nós e para todos aqueles que desejam estudar esses recursos, não obrigatoriamente com a dependência de estabelecer compromisso com o trabalho mediúnico, mas de conhecer a mediunidade, conhecer a obsessão e conhecer todos esses processos através da mensagem dos espíritos superiores. Então é muito importante o estudo e os horizontes desse entendimento para que entendamos o conjunto pedagógico que existe na doutrina espírita, que só pode ser compreendido e abordado quando nós estudamos todo o Pentateuco kardeciano. E as obras subsidiárias vêm simplesmente corroborar, vêm confirmar esses recursos através de experiências de espíritos superiores que alargam cada vez mais os horizontes desse entendimento. No vasto panorama dos graves distúrbios por obsessão, destacam-se as técnicas sutis de que se utilizam os espíritos perversos e vingadores em relação aos seus desafetos. Muitas vezes dá-se a ocorrência pelas afinidades emocionais e sensoriais vigentes entre os litigantes, facultando o intercâmbio nefasto. Por ignorância do desencarnado a respeito do estado em que se encontra, imanta-se por automatismo vibratório em outrem do plano físico, em faixa idêntica mais grosseira, transmitindo-lhe os conflitos e sofrimentos de que se encontra possuído, embora não tenha o desejo consciente de prejudicar. As emanações psíquicas deletérias contínuas terminam por afetar aquele que experimenta a injunção. Estabelece-se então a obsessão simples, que não cuidada tende a agravar-se em decorrência da maior fixação do hóspede no organismo no qual se enraiza. Então aqui estamos diante das observações, das conexões iniciais que podem se estabelecer a partir dessas injunções que se caracterizam pela chamada obsessão simples. Mas, meu caro ouvinte, você sabe o que é a obsessão simples? Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo conceitos. O Livro dos Médiuns, capítulo 23, sob o título da obsessão, o item 238. Dá-se a obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu malgrado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Ninguém está obsidiado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isso,
sobretudo no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária. Do mesmo modo que entre nós, homens, os mais honestos podem ser enganados por velhacos. Pode-se, pois, ser enganado sem ser obsidiado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito, do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso, e este não se disfarça. De nenhuma forma dissimula suas más intenções e o seu propósito de contrariar. O médium reconhece sem dificuldade a felonia, e como se mantém em guarda, raramente é enganado. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e não tem outro inconveniente, além do de opor obstáculo às comunicações que se desejara receber de espíritos sérios ou dos afeiçoados. Podem incluir-se nesta categoria os casos de obsessão física, isto é, a que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos que fazem se ouçam espontaneamente pancadas ou outros ruídos. Pelo que concerne a este fenômeno, consulte-se o capítulo das manifestações físicas espontâneas. Então, meu caro ouvinte, estamos aí diante do enraizamento inicial desse processo grave, porque mesmo sendo simples, é obsessão, e sendo obsessão, já é uma conexão, que se apresenta dessa forma, uma insistência, um incômodo, provocando irritabilidade, enganando e trazendo esses fenômenos espontâneos. A luz se acende, um barulho, um estalo, um objeto que se quebra. Já é a presença inoportuna de alguém que está querendo estabelecer concurso. E então merece a nossa atenção, nossa vigilância, nossa prece e a postura natural de ressignificação de valores na nossa ascensão moral, que é o melhor antídoto contra a obsessão. Paulatinamente, a maquinaria orgânica do hospedeiro passa a sofrer danos, qual ocorre com a árvore vitimada pela planta parasita, que lhe rouba a vitalidade, consumindo-a gradativamente até alcançar-lhe a seiva. Noutras ocasiões, o agente perturbador, vinculado às perversões que se permitiu durante a experiência carnal, acerca-se de pessoa afim e passa a atormentá-la, vampirizando-lhe as energias gastas pelos abusos do sexo, das bebidas alcoólicas, das drogas aditivas. O intercâmbio faz-se tão vigoroso que o desencarnado parece reviver fisicamente, voltando a desfrutar das sensações de que sentia falta, enquanto exaure aquele que lhe serve de nutriente. Exacerbam-se os apetites vulgares, e ambos se engalfinham em desfrutar de mais amplos prazeres. Por consequência, a vítima desarticula as emoções e deixa-se empurrar pelas paixões servis até tombar no mergulho, cada vez mais no pântano dos vícios, em que se asfixia, perdendo o sentido do prazer real e vivenciando gozos exaurintes que a mantêm insaciada, sendo conduzida a situações lamentáveis de degradação e de horror. Mais dolorosa torna-se a complexa interdependência quando lhe ocorre a desencarnação, despertando na mesma avidez perturbadora, continuando presa do algoz que a explora penosamente, até o momento em que a divina misericórdia interfere, recambiando ambos os infelizes à reencarnação libertadora. Então eis aí a condição do processo, como ele se afigura. O desencarnado ainda se sente como se fosse encarnado, tem as necessidades físicas, mas não tem mais o corpo físico. Não moralizou-se, não se preparou para o retorno à pátria espiritual. Encontra o encarnado com os mesmos propósitos. Essas condições
relacionadas aos abusos, às bebidas alcoólicas e às drogas, é que estabelece um desvínculo parcial do perispírito com a conexão do corpo físico, fazendo com que o encarnado sinta a liberdade parcial do mundo espiritual. Mas é um prazer ilusório, porque ele não está desencarnado. Ele se afastou por um abuso, por um recurso que não é natural. Então a bebida alcoólica não é natural. As drogas, sem a necessidade, sem um recurso da prescrição médica, também não é natural. Viver em função das sensações pelo sexo também não é natural. E isso estabelece, então, fora do concurso do sentimento e o respeito para com o próprio corpo, essas permissões que estabelecem conexões e se tornam insaciáveis e sem uma solução para o fim desse processo, fazendo com que cada vez mais seja necessário uma intensidade maior do processo. E é isso que torna a dependência até gerar o vício, provocando essa degradação e este horror mencionado pelo mentor. Há igualmente obsessões sutis e não menos perigosas que se insinuam de forma covarde e persistente. O adversário desencarnado, hábil e insidioso, projeta o seu pensamento na direção daquele a quem pretende afligir, e produzindo contínuas ressonâncias vibratórias, sitia-lhe a casa mental através da insistente emissão de ondas até perturbar-lhe a razão, conseguir a aceitação da ideia odienta, que passa a fazer parte do raciocínio da vítima. A ideia que se fixa lentamente transforma-se num clichê forte, no qual está retratada a proposta obsidente, agora fixada no pensamento. Tão delicada faz-se a injunção que o paciente encarnado começa a acreditar que o tumulto mental que o aflige é de sua própria elaboração, derreando-se no desânimo, no pessimismo, na depressão. Essa turbulência alucinante apresenta-se sob muitos aspectos, em particular nas necessidades sexuais, estimuladas às sugestões e imposições da mídia desprovida da dignidade por pessoas igualmente transformadas em pastos que brigam multidões de sexólatras desencarnados, procurando demonstrar que a liberação das funções genésicas permite o uso extravagante do abuso. Então é assim, meu caro ouvinte, são recursos sutis que têm um início, têm uma raiz e vão se aprofundando. Cabe a cada um de nós reconhecer o quanto há de predisposição para este aprofundamento, e são eles que nos levam a esses processos dolorosos, graves e prejudiciais à saúde mental. Vamos continuar raciocinando sobre estas propostas esclarecedoras sobre a obsessão sutil já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando a obra Reencontro com a Vida, do autor espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, da editora Leal. Já estamos na segunda parte do livro, hoje iniciando o capítulo 2, sob o título As Sutilezas da Obsessão. O mentor está nos ensinando como se estabelece a origem, as raízes das conexões do processo obsessivo em função dos interesses de mesmo valor, de mesmo interesse, dos desencarnados com encarnados. Mencionou os excessos, os abusos, o mau uso do sexo,
os excessos da bebida alcoólica, o uso das drogas que estabelecem alteração das conexões da lucidez da mente, do perispírito, com o próprio corpo do encarnado, facilitando então a expansão e conexão perispírito a perispírito, até fazer parte dos pensamentos. Então, os conceitos, as luzes do entendimento dos valores da verdade, são os processos libertadores de toda essa incursão. No entanto, muitos acalentam ainda a condição exterior como valores maiores do que o caráter, do que as virtudes, do que a visão de espírito para a imortalidade. Modelos de beleza física, ambiciosos pela fama e pela fortuna, perdem totalmente o sentido existencial e entregam-se ao exorbitar da luxúria, escravizando-se aos seus exploradores espirituais, que transitam mentalmente pelas pontes da comunhão desordenada com os parceiros terrestres. Então, o que o mentor está dizendo aqui? Que quanto mais nós estabelecemos concurso de necessidade da aparência, da beleza física, e que esses modelos são impostos pela mídia, e o quanto as pessoas estabelecem concurso com esses ideais, menos se enxergam como espíritos e mais propensos a esse sentido que se perde no campo da própria existência. Perde-se o sentido e a vontade de viver, porque nós não somos o corpo físico. Então, cedo ou tarde, isso vem à tona, causando perturbações mentais, prejuízo para a saúde integral do espírito. Poderá parecer que o sexo é veículo de degradação, quando a problemática é da mente individual, que dele faz o que lhe interessa e agrada, na desenfreada corrida pelo prazer doentio, como se a vida ficasse reduzida aos estertores do orgasmo. Não é, pois, apenas o sexo o responsável pela alucinação, mas toda e qualquer função orgânica, anseio moral e ambição moral que não estejam pautados nas leis do equilíbrio, nas disciplinas indispensáveis a uma existência saudável. Como, porém, o grande mercado sexual tem primazia nos mais diversos segmentos sociais, nos veículos de comunicação, na propaganda de produtos, há um entusiasmo injustificado pelo culto do corpo, pelos acepipes da libido, pela abundância da vulgaridade e excesso de orgias. Desse modo, merece que sejam ampliadas as reflexões em torno da sutileza das obsessões, a fim de que se possa entender-lhe os mecanismos delicados e complexos. Quando ocorram pensamentos repetitivos perturbadores, reduzindo a polivalência dos mesmos, restritos a uma ideia que se destaca e predomina, eis que se inicia o processo sombrio e enfermiço. Então aqui está a dica do mentor. O pensamento que se repete indefinidamente fora do nosso controle evidencia claramente o processo da obsessão. Da mesma forma, quando os fenômenos da antipatia entre amigos ou meramente conhecidos passem a crescer, gerando animosidade e instalação, sem qualquer dúvida, além das barreiras carnais, movimentam-se interesses perversos, administrando o raciocínio daquele que assim se comporta. Então é muito importante nós orarmos por aqueles que se colocam como os nossos inimigos. Nós não precisamos ter inimigos. Nós temos que estabelecer um concurso de predisposição à tolerância e ao perdão. Se o componente que é agora o nosso adversário, assim se denominando, não deseja o restabelecimento, então é responsabilidade dele com Deus. Mas nós não temos que viver o mesmo estado vibratório, porque isso vai nos levar a esse processo. Sob outro aspecto, mesmo no culto de qualquer ideal,
quando se apresentam programas esdrúxulos ou úteis, mas não oportunos, com risco de fazer sossobrar o edifício do bem. Há forças espirituais negativas conspirando cruéis para o descrédito, a destruição do trabalho. Então, são processos sutis que têm o seu início e que cabe a cada um de nós estabelecer o concurso da vigilância, do olhai, orai e vigiai, primeiramente a si mesmo, e jamais se permitindo as reações negativas, as ideias infelizes, das palavras pejorativas, negativas, que depreciam uns aos outros, porque isso estabelece um concurso inicial de todo esse processo sutil até nos levar à condição de enfermidade grave por processos de obsessão. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo mentor espiritual Emmanuel, o capítulo 23, sob o título Obsessores. Obsessor, em sinonímia correta, quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro, a voltar-se contra nós, quando estejamos procurando a retificação necessária. No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido no vinagre da crítica. Daí a necessidade de paciência constante para que se lhe regenere as atitudes. Considerando desse modo que o presente continua o pretérito, encontramos obsessores reencarnados na experiência mais íntima. Muitas vezes estão rotulados com belos nomes, vestem roupa carnal e chamam-se pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou companheiros familiares na lareira doméstica. Em algumas ocasiões surgem para os outros na apresentação de santos, sendo para nós benemerentes verdugos. Sorriem e ajudam na presença de estranhos, e a sós conosco, dilaceram e pisam, atendendo sem perceberem ao nosso burilamento. E na mesma pauta surpreendemos desafetos desencarnados, que nos partilham a faixa mental, induzindo-nos à criminalidade em que ainda persistem. Espreitam-nos a estrada, a afeição de cúmplices do mal, inconformados com o nosso anseio de reajuste. Recompõe de 1000 modos diferentes as ciladas de sombra em que venhamos a cair, para reabsorver-lhes a ilusão ou a loucura. Recebe, pois, os irmãos do desalinho moral de ontem com espírito de paz e de entendimento. Acusá-los seria o mesmo que alargar-lhes a ulceração com novos golpes. Privá-los de reprimendas expressaria indução lamentável a que se desmereçam ainda mais. Revidar-lhes a crueldade significaria comprometer-nos em culpas maiores. Condená-los é o mesmo que amaldiçoar a nós mesmos, de vez que nos acompanham os passos, atraídos pelas nossas imperfeições. Aceita-lhes injúria e remoque, violência e desprezo, de ânimo sereno, silenciando e servindo. Nem brasa de censura, nem fel de reprovação. Obsessores visíveis e invisíveis, são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Endereça-lhes assim a boa palavra, ou o bom pensamento, sempre que preciso. Mas não lhes negues paciência e trabalho, amor e sacrifício, porque só a força do exemplo nobre levanta e reedifica, ante o sol do futuro. Emmanuel para todos os nossos corações, convidando-nos a reconhecer o que falta na nossa transformação moral para não nos permitirmos as conexões das raízes, da origem, das sutilezas da obsessão
que ocorre com cada um de nós quando assim nos permitimos. É da nossa responsabilidade essas conexões, e cada um de nós tem a capacidade, o potencial, o poder para se desvincular desses recursos, agindo como pacificador que usa sempre os recursos do Evangelho, reconciliando-nos o mais depressa possível com aqueles que estão ao nosso caminho, sejam encarnados ou desencarnados. Muita luz, muita força, muita paz, estudo, reflexão e compromisso com o bem na seara do Mestre. Caríssimos ouvintes, um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.